Pai do Senhor, meus irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou mais aqui para postar um vídeo sobre o comentário de João. Relembrando que nós estamos fazendo uma série de comentários sobre o Evangelho de João. E nesse capítulo de João nós temos duas partes. Por quê? Porque é muita coisa interessante, né? Fala sobre a questão do novo nascimento. Eu não teria como explicar tudo e as demais coisas em 5 minutos. Então eu vou fazer duas partes. Amém? Eu quero agradecer a dona Lívia Praciano, nossa missionária aí, a outra missionária Vitória, também Vitória Ramalho, que nos ajudou, que esteve comentando algo, e quero agradecer a participação de todos, que você comente, que você deixe seu like e assista até o final e se inscreva no canal. Bom, meus irmãos, no vídeo de hoje nós teremos algumas polêmicas que, claro, é bem importante ressaltar que não quero deixar ninguém com dúvida sobre nada, mas é esclarecer, né? A gente vai ter algumas polêmicas, mas eu peço que os irmãos compreendam. Se você não concorda, comente, me prove seu argumento. E vamos para a palavra, né? Primeiro texto, capítulo 3 de João, fala sobre Jesus e Nicodemos, né? Quem não sabe, Nicodemos era um fariseu, doutor da lei, que entendia tudo de lei e era mestre de Israel e tudo, né? Ele foi procurar Jesus de noite, obviamente, porque ele não queria ser visto por mais um fariseu, para não causar nenhuma má impressão. E ele começa a falar sobre o novo nascimento. É interessante porque ele começa a falar sobre o novo nascimento, ele começa a perguntar alguma coisa a Jesus, e Jesus já vai dizendo, você tem que nascer de novo. E ele fica achando, mas por que eu tenho que nascer de novo? Como eu vou fazer isso? Como eu posso nascer de novo? E Jesus fala, você tem que nascer da água e do Espírito. Alguns entendedores interpretam que quando Jesus fala nascer da água e do Espírito, Jesus estava dizendo que é necessário que eu seja batizado nas águas e seja batizado no Espírito Santo para que eu possa entrar no céu. E é o meu pensamento, você não é obrigado a acreditar, mas eu creio que Jesus ele não está falando necessariamente de ser batizado na água, né? Como aqui alguns interpretam essa parte. Só que Jesus é interessante entender isso porque depois Jesus ele fala a mesma frase, só que ele troca a palavra água por carne. Veja só, ele fala no versículo 5, respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aí no versículo 6 ele fala, o que nasce da carne é carne. Ou seja, então ele não troca espírito, né? E veja que ele continua com o espírito. Ele só muda o quê? Água e carne. O que é que isso me leva a entender? Que Jesus ele não está falando do batismo em si, porque os irmãos sabem, acho que quem lê um pouco mais a Bíblia, quem já entende que nem todo dogma que a igreja nos apresenta é verídico, bíblico, né? Porque tem igrejas que dizem que para você ser salvo você tem que ser batizado, só que não é bem isso. O batismo ele é importante, mas o batismo ele não funciona dessa maneira. O batismo ele funciona como uma confirmação da minha fé. Tanto que Jesus fala, quem crê e for batizado. Veja que o batismo vem depois de crer. Se você crê e se você não crê e for batizado, o seu batismo não vai servir de nada. Agora, se você crê e você não puder ser batizado, aí você vai ser salvo. Você pode ver o exemplo do ladrão da cruz, né? Não tinha como Jesus descer da cruz, espera aí um pedacinho que eu vou lhe pegar um balde d'água, jogar na tua cabeça, tu vai ser batizado para tu ser salvo. Então, Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? E várias situações que você pode olhar que necessariamente não se precisa do batismo. Então, o batismo ele não é, digamos que para a remissão dos pecados, como alguns dizem. Isso é uma polêmica para outro texto que a gente vai deixar isso mais na frente. Então, o que Jesus estava dizendo para Nicodemos era que quando ele fala que é necessário que nascer da carne e da água, ele está falando por quê? Porque quando a criança ela nasce, ou quando ela está no ventre de sua mãe, ela é envolta numa bolsa de água, né? Os irmãos que estudam essa parte do corpo humano aí, a criança ela fica dentro de uma bolsa de água, ela fica ali. Então, quando Jesus fala nascer da água, era isso que ele estava falando. Era no sentido de que a criança estava dentro do ventre de sua mãe
Então ela tinha que nascer. Então, desse fato, quando ele fala nascer da água, ele está falando nascer da forma naturalmente. Fala, nascer da água é nascer da carne, é a mesma coisa. Não é ser batizado, é nascer de sua mãe. E ele fala, e nascer do Espírito Santo, ou seja, é ter um novo Espírito, né? É ter essa chamada regeneração. Então, esse é uma das partes que eu achei interessante e que eu espero que os irmãos entendam, que os irmãos compartilhem. Se tem alguma questão que os irmãos não entenderam, que os irmãos comentem, para que em outro vídeo eu possa explicar melhor. Então, esse é o meu pensamento. Eu não vou ter como explicar tudo, mas é a primeira parte do livro de João que eu pude explicar. Espero que você tenha gostado, compartilhe e deixe seu like. Paz do Senhor, até a próxima.